resolve. Então tá Remédio bom. não Vamos deixar resolve. claro isso, né? É. E outro tipo de hérnia que nós temos é a hérnia epigástrica, que é também na linha média do abdômen, só que um pouco acima do umbigo, ela pode ser alguns centímetros acima do umbigo, Aham. ou já próxima já do apêndice tifóide que nós falamos. Então é nessa Onde é o linha. apêndice tifóide? Vamos deixar O claro. apêndice tifóide é aquele ossinho que fica aqui A pontinha do osso. aqui na região do estômago. É o Isso. ossinho que às vezes o paciente chega para mim, doutor, eu tô com caroço aqui na região, aí vai ver o apêndice tifóide. A pessoa é muito Aham. magra, o apêndice tifóide Fica pra fora, ele fica né? para fora, né? Isso. Então, assim, nessa região fica a hérnia epigástrica. Uhum. E nós temos também o que nós chamamos de hérnias incisionais. O que são hérnias incisionais? São hérnias que aparecem em cicatrizes de cirurgias anteriores que a pessoa fez. A pessoa foi operada de uma apendicite, ou uma cirurgia, é muito comum em cirurgias de emergência, Sim. que o fechamento da parede abdominal tem que ser feita rápido porque o paciente está grave. Então, às vezes, essas cirurgias infectam, então é muito comum formar hérnias incisionais depois. Aham. Entendeu? Qual que é a sintomatologia, né, das hérnias? As hérnias, como são extravasamento de Conteúdo. de conteúdo de dentro do abdômen, são Aham. estruturas de dentro do abdômen que saem por um orifício que não deveria estar ali. Então, ele vai sentir um abaulamento e muitas vezes vai sentir dor no local, tá? Qual que é a gravidade nesses casos, né? E principalmente em hérnias inguinais, e pode acontecer até nas outras hérnias também, né? É o encarceramento que nós chamamos. O que é isso? Então, o encarceramento, você falou das hérnias grandes e pequenas, Isso. certo? Então, o que acontece? As hérnias que têm um anel pequeno, né? As hérnias pequenininhas. Pequenininhas, que têm um anel pequeno, às vezes a estrutura sai e não tem espaço para voltar. Ou quando a hérnia é grande e sai um conteúdo muito grande de intestino pela hérnia e esse intestino ele incha, ele não volta para dentro. Isso chama-se encarceramento, entendeu? A sintomatologia do encarceramento é dor contínua, ou seja, normalmente essa hérnia ou o paciente ele consegue empurrar sozinho ou quando ele deita ela volta. Na hérnia encarcerada ela não volta mais, tá? Então, é um sinal de alerta. Por quê? Porque se ela está encarcerada, ele tem que correr e, se tiver poucas horas de encarceramento, ou seja, viu que está ali há 1, 2, 3 horas que a hérnia saiu e não voltou mais, volta para o hospital, que às vezes o médico consegue fazer uma forcinha e reduzir. Se o paciente deixa a hérnia encarcerada por muito tempo, o que acontece? Essa hérnia de encarcerada, ela passa a ser estrangulada, que é uma situação muito mais grave. Por quê? Porque essa estrutura, ela tem uma vascularização, ela tem uma irrigação sanguínea. E, com o tempo de encarceramento, o sangue não circula mais por ali. Então, o que acontece? O tecido morre, apodrece, necrosa. E aí, é muito mais grave. Então, normalmente, o paciente vai ter febre, vai ter a barriga inchada, distensão abdominal. Às vezes, em caso mais grave, fica vermelhidão no local. E isso é uma coisa que já passa a ser uma emergência, praticamente. Já não é mais uma urgência. Por quê? Porque, nesse caso, tem que ser feita uma cirurgia de urgência. E, normalmente, aquele intestino que está lá já apodreceu, você tem que ressecar, entendeu? Ressecar aquele intestino. Se torna uma cirurgia muito mais perigosa, muito mais grave e o risco maior para o paciente. Então, ele tem que ficar de olho. Toda a hérnia, principalmente as hérnias inguinais, ele tem que ficar de olho.